Gessner, um dos maiores problemas no mundo hoje, eu falo que é a geopolítica da água, né? Tem grandes disputas, inclusive guerras por causa de água. A água hoje se tornou um bem escasso no mundo e cada vez mais valorizado. E nós somos muito abençoados por isso, por ter... Como você vê essa capacidade da água mudar ou afetar a geopolítica mundial? Olha, eu acho certamente vai ser crucial. Já é um tema crucial. As projeções que existem acerca de disponibilidade hídrica apontam para uma redução de disponibilidade hídrica de cerca de 40% até 2050. Quer dizer, então imagine você reduzir quase metade a disponibilidade hídrica. E com o aumento da temperatura, em algumas regiões, realmente haverá uma disputa muito grande por água. E a gente vê isso até dentro de uma federação como os Estados Unidos. Você tem razão que somos abençoados, mas a gente tem a capacidade de criar problema. Então, por exemplo, a região amazônica hoje sofre um desafio enorme. Quer dizer, nós nunca vimos uma seca e uma redução do leito do Rio Negro como nós assistimos. São fotos impressionantes, né? E que deixam, no caso da Amazônia, deixam as pessoas desassistidas em mobilidade. Quer dizer, o sujeito não recebe mercadoria, não tem como chegar à mercadoria. Para isso, nós precisamos, e daí os grandes operadores de saneamento precisam ter isso em mente, nós precisamos de pensar em segurança hídrica de um modo mais amplo. E para isso precisamos pensar na economia circular e pensar na água de reuso ou na água reciclada, porque o efluente do esgoto, quando os domicílios lançam o esgoto na rede e ele vai para tratamento, o resultado desse tratamento tem um grande valor, é um efluente que pode ser usado. Ele pode ser usado pela indústria, ele pode ser usado pela agricultura, inclusive como água potável, tudo depende do grau de tratamento. Vários países usam como água potável, etc. Pode recarregar mananciais, e o esgoto nunca vai faltar, tá certo? Então, nós teremos esse efluente. Consequentemente, nós precisamos de aumentar a produção de água de reuso para que a gente possa ter segurança hídrica. Não só água de reuso, também dessalinização, cujo custo de produção caiu muito. Então, essa combinação de preservar os mananciais, cuidar bem dos mananciais, ter produção de água a partir do efluente do esgoto doméstico, ter dessalinização, tudo isso dá uma segurança hídrica enorme, que valoriza, inclusive, a área para investimento. Quem vai investir numa área onde pode faltar água? Mas uma área com segurança hídrica é fundamental. Então, é muito importante essa ação, que vai muito além de universalização. Agora, é claro, nos próximos anos a meta é a universalização. A gente tem que ter uma meta mais ambiciosa de segurança hídrica e de combate aos extremos climáticos, né? Também olhando para um outro lado do saneamento, que no Brasil ainda foi mais ignorado, que é o lado da drenagem, do manejo das águas pluviais. Isso foi praticamente negligenciado. O resultado a gente está vendo, são as várias enchentes e a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Verdade. Mas aí você toca em duas questões cruciais. A primeira é ocupação irregular de manancial, né? Nós temos esse grande problema na cidade de São Paulo, em outras cidades. Será possível algum dia resolver essa questão fundamental, ou seja, realmente preservar os mananciais, impedir essas ocupações irregulares, remover populações que estão em áreas irregulares? Você acha que isso tem um custo político extraordinário ou isso será muito necessário? Não, é absolutamente necessário. Ou nós fazemos isso ou veremos enormes tragédias, porque determinadas áreas estarão ou já estão sujeitas a risco muito elevado. Então, será preciso uma ação de conscientização,
de informação para a população e enfrentar o populismo. Porque o que acontece? Muitas vezes uma ocupação ilegal de áreas de mananciais e comprometendo o abastecimento de milhões de pessoas, a cidade inteira. Quer dizer, então, pela ação de alguns criminosos e muita gente vai como massa de manobra, você coloca em risco o abastecimento de uma metrópole. Então, não dá. Quer dizer, eu acho que nós precisamos de estadistas, nós precisamos combater o populismo. Não adianta cara feia, certas medidas precisam ser tomadas sob pena de você colocar em risco a vida de milhares de pessoas. Existe algum exemplo para inspirar as cidades? Nova York, uma cidade icônica, tem um manancial absolutamente preservado, onde se optou por comprar áreas e reservá-las para a proteção do manancial. De forma que a água que chega a Nova York é uma água boa, de boa qualidade, está garantida e que acarreta um custo de tratamento muito menor. Quer dizer, não adianta você ter um manancial todo aporcalhado, imundo, que você precisa um volume enorme de produtos químicos para tratar aquela água e torná-la potável. Muitas vezes as pessoas olham, nossa, eu bebo aquela água suja que eu vi no jornal e tal. Não, a gente espera que não. Não bebe porque ela é tratada. Mas custa muito tratar. Isso, obviamente, quem paga vai para a tarifa. Então, é muito mais inteligente você ter um manancial limpo, um manancial despoluído, preservado, porque é muito mais fácil você fornecer aquela água para a população. Outra questão importante que você acabou de colocar é a questão dessa segurança hídrica, né? Isso nós precisamos de coordenação melhor de políticas econômicas, de políticas na área do saneamento. E aí o papel das agências reguladoras. Você pertenceu ao governo que criou essas agências com muito critério para ser uma agência sempre governada por técnicos e não ter indicação política. E o que houve, evidentemente, nos últimos anos de governos populistas foi a degeneração dessas agências reguladoras. Exato. Como você vê a chance política e fundamental para nós voltarmos a ter agências como foram concebidas no governo Fernando Henrique, de órgãos absolutamente técnicos, e não mais loteado politicamente por partidos? Olha, eu acho que isso deveria ser uma prioridade. Nós deveríamos chamar a atenção e cobrar dos parlamentares que realmente você zelasse pela qualidade técnica dessas agências, né? Então, eu acho de acordo com a lei das agências reguladoras, os membros dessas agências são sabatinados pelo Senado. O Senado precisa realmente atentar para isso, cobrar para ver se os currículos são adequados para ocupar aqueles cargos, se as pessoas entendem minimamente daquilo que elas vão ser responsáveis. É preciso realmente denunciar quando há interferência política, né? A agência ela tem que ser imparcial, tem que ser um juiz imparcial. A pior coisa do mundo é você assistir um jogo e achar que o juiz está favorecendo um time. Então, as agências precisam ter excelência técnica, independência política e ter também um mínimo de autonomia orçamentária para que elas possam fazer as coisas independentemente de ficar com o chapéu na mão pedindo dinheiro para o executivo. Isso é fundamental. Não é fácil fazer isso, né? Não é fácil fazer isso porque os partidos políticos perceberam a importância das agências, né? Então, agora, entenderam o que é uma agência reguladora, a importância das decisões, etc. Então, há uma disputa política em torno dos cargos. Ter disputa política ou ter
digamos, proximidade entre aqueles que são indicados e o partido de situação ou determinado partido, não tem problema, desde que haja competência, haja transparência, isso que a gente precisa cobrar permanentemente, né? Eu acho que a mídia deveria ser muito rigorosa, deveria ser muito aguda, percebendo, olha, foram essas decisões, os critérios foram esses. Transparência ajudaria muito, Dávila. É uma construção delicada essa.